Oi, pessoal dos segundos anos, tudo certinho? Então, finalmente o terceiro vídeo com o final das correções. A minha ideia é tentar corrigir até a última questão, tá? Obviamente, vocês observaram, teve vários erros de numeração, tá? Erro meu, né? Na ânsia de fazer uma coisa para vocês, me passei. Mas, enfim, vou ler as questões e corrigir uma a uma, que nem eu fiz nos dois vídeos anteriores, tá? E o que eu sempre digo, dúvidas, não esqueçam de me mandar mensagem, tá bom? Eu não tenho recebido mensagem de quase ninguém com dúvidas, então acredito que eu tô no caminho certo, tá legal? Então vamos lá. Repetindo, número 18, né? Essa questão agora é a da PUC de Campinas, São Paulo, tá? Diferente da 18 anterior, que tá no outro vídeo, beleza? Então, a questão 18 que eu vou ler agora. Uma pessoa com câncer foi submetida a um tratamento quimioterápico, após o qual não houve formação de novas células tumorais. Considerando-se somente essa informação, é possível inferir que, nas células tumorais, os agentes quimioterápicos, difícil essa palavra, atuam sobre, tá? Na hora, para responder essa questão, eu dei uma pesquisada e eu achei uma resposta muito bacana, né? Até porque eu não tenho entendimento muito sobre câncer. Então, eu vou dar uma explicadinha para vocês aqui, tá? Um tratamento quimioterápico, para ele ter efeito sobre as células cancerígenas, tá? Ele tem que agir no lugar exato, tá? Qual é o lugar exato? É a resposta da nossa questão, tá? Então, o lugar ideal para que haja esse tratamento é em algum ponto do ciclo celular que interrompa, que termine as mitoses, tá? Eu vou ler aqui, tá? Então, como eu disse, para que um quimioterápico tenha ação efetiva, né, que ele haja de forma positiva, ele deve atuar somente nas células que causam desordem, nas células cancerígenas, tá? O problema é que essas células, as células cancerígenas, elas são iguais às células normais, tá? A única diferença é que elas têm uma multiplicação, um excesso de multiplicação. Ocorrem muitas mitoses e é descontrolada essa multiplicação das células, tá? Então, dessa forma, o quimioterápico, ele tem que agir sobre o ciclo celular, que é a nossa resposta da questão número 18, tá? Do vídeo de hoje, que é a nossa letra D de dado, tá? Se o quimioterápico consegue agir sobre a divisão celular, encerra a mitose, encerra as divisões celulares dessas células, e ele não atinge outras partes da célula, não atingindo células normais, tá? Então, assim, ó, se esse quimioterápico, ele agir em outros lugares, na membrana plasmática, nas mitocôndrias, como aparecem ali nas alternativas, esse quimioterápico vai matar células saudáveis, e isso não é positivo, a gente quer matar células cancerosas, tá? Então, número 18, letra D, certo? Dando sequência ali, número 19. Assinale a alternativa incorreta a respeito do ciclo celular, tá? A resposta incorreta da número 19 é a letra A. Uma vez que o processo de divisão é iniciado, não poderá mais ser interrompido, tá? A divisão celular, ela pode ser interrompida. Se ali
Durante a divisão celular ocorrem algumas verificações se está tudo ocorrendo do jeito que tem que ocorrer. Se essa verificação do processo encontra algum problema, a divisão celular ela é interrompida, se corrige o problema ali e aí volta a ocorrer a divisão celular, tá? A letra B ali, a duplicação do DNA e a interrupção de parte das funções celulares ocorrem durante o período S da intérfase, tá certo? É na intérfase que ocorre a duplicação do DNA. Letra C, a duração da divisão celular pode variar para cada tipo de célula. Sim, cada célula tem o seu tempo de divisão celular, as células não são exatamente iguais, até porque elas formam, vamos dizer, órgãos diferentes, né, dentro do nosso organismo, então vai ter variação nesse tempo. A intérfase, letra D. A intérfase pode ser definida como o período em que a célula exerce suas funções normais e se prepara para a divisão, perfeito. Letra E. O período G1 pode ter duração variável, dependendo do tipo de célula considerado. Então, o G1, né, da intérfase, ele pode ter uma duração mais longa ou mais curta, depende da célula que está sendo considerada, tá? Isso é bem relativo. Então, 19, a nossa resposta é a letra A. 20, tá? 20. O ciclo celular corresponde à alternância de mitose e intérfases. Antigamente, a intérfase era chamada repouso celular. Essa designação é errônea porque na intérfase que? Então, a nossa resposta da número 20 é a letra C. Ocorrem as maiores mudanças metabólicas na célula, envolvendo síntese de DNA, RNA e proteínas. Então, é exatamente isso que ocorre na intérfase, tá? Por que não é a letra A? A letra A tá ali, ó. Ocorre o desaparecimento do nucleolo e da membrana nuclear. O desaparecimento do nucleolo e da membrana nuclear vão ocorrer na prófase, tá? Já da mitose, não mais na intérfase. Letra B. Ocorre a condensação dos cromossomos. A condensação dos cromossomos ocorre na metáfase, tá? Já da mitose, não na intérfase. Letra D. Ocorrem muitos movimentos celulares, especialmente dos centríolos e dos cromossomos. A movimentação dos centríolos e dos cromossomos, essas movimentações ocorrem durante toda a divisão celular, tá? Na prófase, na anáfase, na metáfase, na telófase, em todas as fases. Então, não ocorre na intérfase. Letra E. Ocorrem mudanças na forma das células. A mudança no formato das células, ela vai ocorrer na mitose, tá? Não na intérfase. Beleza? Número 21. Observe o diagrama apresentado que representa o ciclo de vida de uma célula somática humana. Então, vocês têm o diagrama aí na imagem, tá? Esse diagrama, esse diagrama esquemático, ele mostra todo o ciclo celular, né? Ele é um resumo do ciclo celular. Aí, a pergunta ali. Em relação a esse ciclo, é correto afirmar que existem. A resposta da número 21 é a letra C, tá? A letra C diz ali, 92 moléculas de DNA em G2. O que acontece? Na fase S, como eu já falei para vocês em outros momentos, ocorre a duplicação do DNA, tá? Então, quando começa a fase G2, o DNA tá duplicado para entrar em mitose. Por isso, 92 moléculas de DNA em G2. Essa é a nossa resposta. Letra A. Por que não é a letra A? 23 moléculas de DNA em G1. Em G1, a gente tem o número total de cromossomos. Se for considerar o ser humano aqui, que é o dessa questão, em G1, no final da mitose, as células vão estar todas bem direitinho com 46 cromossomos. Então, não é a letra A por causa disso. Letra B. 23 moléculas de DNA em S. Mesmo que a gente pensasse que chegasse em S com 23, tá errado.
Quando começa S, tá? No início da fase S, da intérfase, tem pelo menos 46 cromossomos, se a gente considerar o ser humano, tá? Então, não é 23, tá bom? Letra D. 46 moléculas de DNA na prófase de mitose. Não. Quando começa a mitose, o número de DNA ele tá duplicado, para que no final da mitose formem-se as células filhas com o mesmo número de cromossomos da célula original. Então, não é 46, é 92, tá bom? E letra D, 23 moléculas de DNA na telófase da mitose. De novo, durante a mitose, tá? Não ocorre diminuição do número de cromossomos. Então, lá na telófase, a gente vai ter pelo menos 46 cromossomos, tá? Mas na telófase, a gente ainda tem os 96. 92, perdão. Tá? Então, resposta da número 21 é letra C, 92 moléculas de DNA em G2. Número 22. Entre as frases a seguir em relação à divisão celular por mitose, uma é incorreta. Aponte-a. Então, a nossa resposta errada da número 22 é a letra B. A célula mãe dá origem a duas células filhas com metade do número de cromossomos. Isso é característica da meiose e não da mitose, tá? Letra A. Na metáfase, todos os cromossomos, cada um com duas cromátides, encontram-se no equador da célula em maior grau de concentração. É exatamente isso que ocorre na metáfase da mitose. Então, não é essa a nossa resposta. Letra C. As células filhas são idênticas às células mãe. Isso aí. Letra D. Ocorre nas células somáticas, tanto de animais como de vegetais. Perfeito. Letra E é um processo muito importante para o crescimento dos organismos, tá? Então, a nossa resposta errada, que é a alternativa que a gente tem que marcar, é a letra B, tá bom? Número 23. Em organismos unicelulares, a número 23, a gente já respondeu em algum momento, eu não vou lembrar qual questão, tá? Em organismos unicelulares, divisão por mitose significa reprodução. Letra D, tá? Número 24. Um bioquímico mediu a quantidade de DNA em células cultivadas em laboratório e verificou que a quantidade de DNA na célula duplicou. Lembra lá? A fase onde ocorre a duplicação do DNA é na fase S da intérfase. Então, a nossa resposta correta é a letra A, entre as fases G1 e G2 do ciclo celular. A fase S fica exatamente entre as fases G1 e G2 do ciclo celular, tá? Vamos ver as outras alternativas, por que não é. Letra B. Entre a prófase e a anáfase da mitose, não ocorre duplicação de DNA. Letra C. Durante a metáfase do ciclo celular. Durante a mitose, não ocorre duplicação de DNA, tá? Entre a prófase 1 e a prófase 2 da meiose, não ocorre duplicação de DNA na meiose. Entre a anáfase e a telófase da mitose, não, tá? Então, duplicação de DNA, fase S da intérfase, entre G1 e G2. Número 25. A número 25 é igual a número 22, que a gente já corrigiu, só tá trocada a ordem das alternativas, tá? A número 22 era a letra B, tá? Que é a nossa resposta incorreta. Na número 25 é a letra C. A célula mãe dá origem a duas células filhas com metade do número de cromossomos. Isso é característica da meiose, tá? A gente já corrigiu essa, tá repetida a questão. Tem algumas agora que vocês vão ver que estão repetidas, se vocês prestaram atenção. Número 26. A número 26, ela é exatamente igual à número
8 lá do primeiro vídeo, tá? A resposta da número 26. Uma célula somática que tem 4 cromossomos, ao se dividir, apresenta na metáfase. Letra A. 4 cromossomos distintos, cada um com 2 cromátides, certo? Então, na metáfase, o DNA está duplicado, tá? Os 4 cromossomos são distintos e eles estão com 2 cromátides para que haja divisão depois. Número 8 do primeiro vídeo, eu expliquei lá, tá? Número 27, também está duplicada, que é igual à questão número 9, que a gente já corrigiu, tá lá do primeiro vídeo. Então, 27, no processo de divisão celular, denominado meiose, durante o crossing over, a gente já falou do crossing over, tá? No crossing over, ocorre trocas de partes entre cromossomos homólogos, beleza? Número 28. O número 28 era uma questão de Enem, bem legal essa questão aqui, tá? O Brasil possui um grande número de espécies distintas entre animais, vegetais e micro-organismos envoltos em uma imensa complexidade e distribuídas em uma grande variedade de ecossistemas. Padrão de questão de Enem. Tem todo um blá 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 para confundir a cabeça e só depois que vem a questão, tá? Vamos lá para a questão em si. O incremento da variabilidade ocorre em razão da permuta genética, a qual propicia a troca de segmentos entre cromátides não irmãs na meiose. Isso é o crossing over, tá? Essa troca de segmentos é determinante na recombinação genética na formação dos gametas. O crossing over, ele ocorre na meiose. A meiose, ela ocorre na formação dos gametas. Letra C, resposta correta, tá? Não é na produção de indivíduos mais férteis, não tem nada a ver essa recombinação gênica com ser mais fértil ou não. Letra C, na transmissão de novas características adquiridas, para que ocorra uma mutação genética e essa mutação ser passada adiante, é preciso muitos e muitos anos, tá? Nós, seres humanos, não vivenciamos essas mutações genéticas que ocorrem nas espécies, tá? Continuação ali, ó, letra D, não é a letra D ali, ó, ocorrência de mutações somáticas nos descendentes, não tem nada a ver com o crossing over, e variação do número de cromossomos característico da espécie. As espécies não existe variação de cromossomos. A espécie humana tem 46 cromossomos, ponto. Não tem 47, não tem 48, não tem 50, não tem 100. Se ocorrer variação do número de cromossomos, vai ocorrer uma doença, ou um ser que não vai ser gerado, ou um ser gerado com alguma deficiência, com algum problema genético, tá? Então, número 28, tá duplicado 28, né? Então, número 28, que é a questão de Enem, a resposta certa é a letra C, tá? Número 28 de novo, erro meu de novo, né? É sobre o Instituto do Câncer aqui, então. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, as células cancerosas multiplicam-se de maneira descontrolada, mais rapidamente do que as células normais do tecido à sua volta, invadindo-o. Geralmente, elas têm capacidade para formar novos vasos sanguíneos que a nutrirão, e manterão as atividades de crescimento descontrolado. O acúmulo dessas células forma os tumores malignos. Dependendo do tipo da célula do tumor, alguns dão metástase, tá? Metástase é quando o tumor ele toma conta de praticamente todo o corpo da pessoa. Metástases mais rápidas e mais precocemente, mais cedo.
outros o fazem bem lentamente, ou até não o fazem, tá? Então, a questão é bem simples. O processo de multiplicação dessas células cancerígenas, né, é a mitose. Letra A, tá? 29. 29, a nossa última questão. No nosso corpo ocorrem dois tipos de divisão celular: a mitose nas células do corpo em geral e a meiose nas células germinativas. Com relação à mitose e à meiose do corpo humano, é correto afirmar. Então, a nossa resposta certa da número 29 é a letra C. Na meiose, a partir de células iniciais com 46 cromossomos, formam células com 23 cromossomos. A meiose ocorre nas células germinativas. No final, nós precisamos de células com metade do número de cromossomos, que são os gametas. Tá? Então, essa é a nossa resposta correta. Por que não é a letra A? Letra A. Na mitose, a partir de células iniciais com 46 cromossomos, formam-se células com metade do número de cromossomos. Isso é característica da meiose, não da mitose. Letra B. A mitose é a divisão celular que forma os espermatozoides e os óvulos. Essa característica é da meiose. É a meiose que vai formar os espermatozoides e os óvulos, são os nossos gametas. Letra D. A meiose é a divisão celular que permite o crescimento dos organismos e a distribuição das células que envelhecem e a substituição, das células que envelhecem e morrem. Não é a meiose, é a mitose que faz o crescimento do corpo do organismo, tá? E letra E, tanto a mitose quanto a meiose, tanto na mitose quanto na meiose, ocorre perda de cromossomos durante a divisão celular. Nem na mitose e nem na meiose ocorre perda de cromossomos. Na mitose ocorre a formação de novas células com o mesmo número de cromossomos da célula original, e na meiose ocorre a divisão ao meio do número de cromossomos da célula original, que é a formação dos gametas. Não ocorre perda de cromossomos em nenhum dos dois processos, tá? Encerrando, então, a correção, finalmente, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado de alguma forma, e qualquer dúvida, entrem em contato comigo, tá legal? Valeu, galera! Vamos falando!